A gente falou sobre BDR e ETF, e aí existe a forma que eu particularmente gosto bastante, que é você investindo através da economia americana diretamente. E aí, como é que isso funciona? Para quem está assistindo a gente, você pode abrir uma conta, né, numa corretora americana. Hoje você consegue fazer isso com plataformas em português. A gente tem a parceira do nosso canal, que é a Stake. Então, você que quer começar a investir em dólar, por exemplo, você pode baixar o link que está aqui. E olha que legal, se você usar o cupom Disciplina Financeira, você tem, no primeiro momento que você investir, abriu a conta, primeiras 24 horas que você investiu, seus primeiros R$1.000, você tem direito a rodar uma roleta e ganhar uma ação de até $150. Então você consegue fazer isso. Basta você clicar no link, cupom Disciplina Financeira. E aí eu particularmente sempre gostei desse formato, né? Tem algumas vantagens tributárias que a gente pode até entrar aqui, e aí eu vou deixar o Renan para poder comentar sobre isso, mas o ponto é que você... Inevitavelmente, né, eu acho que a gente pode falar, quando você investe através da economia brasileira, você ainda tem a sua moeda no real. Por mais que você tenha um ativo, lá você está diretamente no dólar. Queria que você comentasse um pouco dessa diferença, o que faz mais sentido para você e explicar para o pessoal que está assistindo a gente. Perfeito, você falou tudo. Quando a gente investe diretamente, o que eu falei até agora? Tanto o BDR quanto o ETF, você investe pela Bolsa Brasileira. Então, realmente, o seu capital ele está em real. Você está exposto à variação cambial. Se o dólar sobe, aquele seu capital em real, ele sobe também. Mas você não está diretamente exposto ao dólar, como é você investindo diretamente. Isso te traz algumas vantagens tributárias. Como, por exemplo, você tem isenção de até 35 mil na venda. Então, sempre que você fizer uma venda aqui no Brasil, o ETF ele não te dá essa isenção. Você tem que pagar 15% de imposto. Lá fora, não. Tanto o ETF quanto uma ação americana, você tem até esses 35 mil reais de isenção. E isso faz uma diferença. Se a gente for ver, todo mês você poder vender 35 mil sem pagar nada, isso te ajuda. Mas o que eu particularmente acho que você tem que começar, seja, óbvio, começar lá fora é o melhor dos mundos, mas nem sempre a gente consegue o melhor dos mundos. O ideal é que você comece, o ideal é que você perceba o quão importante é você ter uma parte do seu patrimônio em dólar. E aí, o caminho que você vai escolher depende, né? O mais importante é você dolarizar uma parte do seu patrimônio e você entender que, por mais que você ache que o dólar esteja caro hoje, a 5 e pouco, ele realmente está caro. Mas isso é uma característica do dólar. O dólar ele sempre vai estar caro, ele sempre foi caro e ele vai continuar cada vez mais caro. O dólar é uma moeda global e que nesse momento que a gente está em uma crise global generalizada, olha que coisa, o dólar nunca esteve tão valorizado perante o mundo do que como agora. Então, a gente está... Isso prova que ele funciona exatamente como uma reserva de valor. Em momentos de crise, ele tende a se valorizar. E isso é muito bom para a gente, porque isso protege a nossa carteira. Que legal que no momento de crise a minha carteira vai performar bem. Isso é ótimo. Eu me sinto muito bem dessa forma. Não, e pegando esse gancho, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Qual é a frase sempre tá? O Brasil sempre tá em crise. Por mais que isso acaba sendo um sensacionalismo muito forte, mas cara, o Brasil sempre tá em crise. Então você conseguir fazer isso é importante. E aí pegando alguns dados, se a gente pega, por exemplo, o S&P 500, que é a relação das 500 maiores empresas, numa janela de 10 anos, a gente teve uma rentabilidade média em torno de 18%. Se eu pego de 11,19%. Se eu pego uma janela maior de 15 anos, chega a quase 18%. Então você pensa, cara, você tem uma rentabilidade positiva, bem acima da média esperada, sem que você tenha que fazer muito esforço. Porque eu consigo relacionar esses ativos comprando um ETF que vai replicar o índice, um ETF ranqueado. Então são possibilidades de você conseguir ter um retorno muito acima da média na sua carteira. É claro que você vai ter que, antes disso, já ter a clareza dos seus objetivos, ou seja, um período de médio e longo prazo, estou falando de 10, 15 anos, na média você tem isso, com alguns anos sendo negativos ou mais baixo do que isso, mas eu acho que isso traz um ponto que você falou, não deixar que essa possível indecisão, se eu invisto pelo Brasil, se eu invisto fora, isso te trave na hora de você começar, porque eu acho que isso é mais importante. Com certeza.